Vamos ver agora as regras de divisibilidade. O que seriam essas regras de divisibilidade? Fica muito mais fácil nós sabermos qual número pode ser dividido por outro número sem ter que testar essas divisões. Nós economizamos tempo no concurso público e também arrumamos uma maneira de chegar ao resultado mais rápido. Quando nós pensamos em regra de divisibilidade, a gente começa pensando lá de baixo mesmo, né? Se a gente for pensar nos números naturais, vamos pensar no zero. O zero não é possível ser dividido por zero, né? Pelo menos por enquanto nas situações problemas que nós vamos desenvolver. Então a gente não vai pensar na divisão por zero. A divisão por 1 todo número é divisível por 1. Então para a gente não é muita vantagem, né? Se todo número é divisível por 1, fazer uma divisão por 1 é o próprio número. Então quando pensamos em divisões a partir do número 2, há alguns critérios que são estabelecidos. A divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par. Qual seria essa definição de número par? Seriam os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, por exemplo, nós temos aqui 5.040, ele é divisível por 2 porque termina em 0. Então, quando eu digo que ele é divisível, eu quero dizer que se eu efetuar a divisão, o resto é 0. Se eu já pensar no 237, ele não termina em um número par. Portanto, ele não é divisível por 2. Então, essa regra ela é bem tranquila. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Tem que ser um número par para a divisão por 2 ser exata. Quando nós pensamos na divisão por 3, um número ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, pensemos aqui na seguinte número, né? 234. Se eu fizer 2 mais 3 mais 4, eu vou obter 9. E 9, ele é divisível por 3. Então, o 234 também é divisível por 3. Você pode dividir que o resto é 0, que a divisão vai ser exata. Por 4. Quando nós pensamos na divisão por 4, nós temos que levar dois aspectos em consideração. Por exemplo, 1.800 ele é divisível por 4 porque ele vai terminar em 2 zeros. Então, essa é a primeira regra da divisão por 4. Tem que terminar em 2 zeros. 1.324 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 4. Como funciona essa regra? Os dois últimos algarismos da direita, ele tem que ser divisível por 4 para o número ser divisível por 4. Então, no número 1.324, eu vou olhar aqui, ó. Esse número 24, a divisão dele por 4 é exata. Portanto, o número 1.324, também a divisão vai ser exata por 4. Por 5. Por 5, acredito que é uma das regras mais fáceis que as pessoas costumam memorizar, porque basta o número terminar em 0 ou 5 para ser divisível por 5. Então, a regra é bem simples, né? 55 ele é divisível, 90 ele é, porque ambos, respectivamente, terminam em 5 e 0. No 87 não é, porque o 7 não é um número divisível por 5 e também a regra diz que tem que terminar em 0 ou 5. Por 6. Para um número ser divisível por 6, primeiro ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Né? Então, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vou aplicar a regra anterior no número aqui ao mesmo tempo. Se eu pensar no 312, eu vou olhar. Ele é par. Então, eu posso dividir por 2. 312, se eu fizer a soma dos algarismos, eu obtenho 6, que também está, vamos dizer assim, na tabuada do 3, ou é múltiplo de 3. Portanto, 312 ele é divisível por 2. Olha o que acontece, por exemplo, aqui com 716. Ele é divisível por 2. Só que se eu fizer a soma dos valores absolutos, 7 mais 1 mais 6, eu vou ver que dá 14. E
14 não é um número divisível por 3. Então não adianta ser divisível por 2 e não ser divisível por 3. Para ser divisível pelo número 6, o número tem que satisfazer as duas regras ao mesmo tempo. Por 7. Por 7, a gente toma o último algarismo e calcula o seu dobro. Subtrai, né? Depois a gente subtrai esse resultado do número formado pelos algarismos restantes. Se o resultado for divisível por 7, então o número original será divisível por 7. A regra de divisibilidade por 7 muitas vezes compensa tentar resolver, tentar dividir e ver se encontra o valor exato, porque ela não é tão viável em números muito extensos. Por exemplo, 238. Eu tenho aqui 238. Eu pego o 8, faço 8 vezes 2 é 16. Eu tiro 16 de 23, me resta 7. E 7 7 é divisível por 7, portanto, 238 é divisível por 7. Né? Se eu já pegar o 235, eu vou ver que 2 vezes 5 é 10. Tiro 10 de 23 dá 13, e 13 não é divisível por 7. Entretanto, se eu pegar um número muito extenso, eu posso não conseguir enxergar aí essa possibilidade. Então, a divisão por 7 compensa tentar realmente fazer. Por 8. A regra por 8 ela é semelhante à regra do número 4. Então, para ser divisível por 8, tem que terminar em 3 zeros, né? Ou os 3 últimos algarismos têm que ser divididos por 8. Possa ser divisível por 8. Então, por exemplo, aqui, o 7.000. 7.000 tem 3 zeros, né, no final, da direita para a esquerda. Portanto, 7.000 é divisível por 8. Se eu pegar aqui 78.164 e eu pegar os 3 últimos, que é o 164, a gente vai ver que ele não é divisível por 8. Portanto, o número todo não é. A regra de divisibilidade por 8, ela também não é tão, vamos dizer assim, uma ferramenta tão preciosa para nós, tanto do 7 quanto do 8. Na regra do 9, o número é divisível por 9 exatamente como a regra do 3, quando a soma dos valores absolutos for divisível por 9. Então, se eu pensar aqui no número 2871, e fazer a soma entre esses números, a gente vai ver que resulta 18. E 18, ele é divisível por 9. Portanto, todo esse número aqui é divisível por 9. Então, é uma regra bem semelhante à do 3, bem fácil de ser compreendida. Vamos ver mais um exemplo em relação à regra de divisibilidade, mais uma das regras, né? Essa aqui. Ela é muito comum, ela é muito importante, é uma das ferramentas mais importantes para a gente achar um atalho na hora de fazer as divisões, né? Um número é divisível por 10, 100 ou 1000 se terminar em 0. Então, por exemplo, se eu estou pensando no 50, o 50 ele vai ser divisível por 10, né? 1, 0, 1, 0. Se eu já pensar no 50 dividido por 100, ele não vai ser, porque o 50 tem um 0 e o 100 tem 2. Se eu já pensar no 200, eu posso dividir por 10. Se eu já pensar no 200 por 100, eu posso dividir por 100. Porém, eu não posso dividir 200 por 1000, né? Porque a quantidade de zeros aqui do divisor ultrapassa, né? Então, a gente... Para saber essa divisão aqui por 10, 100 e 1000, depende do número, da quantidade de zero que o número vai possuir. Bom, o que a gente pode concluir? Em resumo, né, para ser divisível por 10, 100 e etc., precisa terminar em zero com as suas quantidades respectivas à direita, né, de zero. Vamos ver alguns exemplos aqui. O número 100 termina em zero. Então, ele pode ser dividido por 10. Então, eu posso dividir o 100 por 10 e posso dividir o 100 por 100. Mas eu não posso dividir o 100, por exemplo, por 1000. Eu não posso, né? Dividir o 100 aqui por 1000. O número 1000,
O número 1000 eu posso dividir por 10. Eu posso dividir 1000 por 100. E eu posso dividir 1000 por 1000. Mas não posso dividir 1000, por exemplo, por 10.000. Porque ultrapassa a quantidade de zero aqui da direita. Então, são regras que vão facilitar o seu desenvolvimento na hora de resolver as situações problema. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre múltiplos e divisores, que é importante para a gente poder resolver as questões de concurso envolvendo as regras de divisibilidade. Bom, o que são divisores de um número natural? Um número é divisor do outro quando o resto da divisão for zero. Então, quando ali no início eu falava assim, faz a soma dos valores absolutos. Se for um número divisível por 3, então todo número é divisível por 3. Quando eu falo se for um número divisível por 3, eu quero dizer se for um número cujo resto é zero. Então, é isso que eu estou trabalhando agora. Estou entrando na questão de divisores. Por exemplo, o 12 ele é divisível por todos esses números aqui. Por quê? Porque todos esses números apresentam resto zero. Então, é bem simples e trivial, né, essa definição. O 36 ele é divisível por todos esses números aqui. Pelo mesmo motivo, o resto é zero. E o 48 também. Observe que quando eu penso nos divisores de um número, em todos o 1 aparece em primeiro lugar. E por fim, sempre ele mesmo. O 1 sempre em primeiro e por fim, ele mesmo. Né? A gente vai indicar por nomeação dos elementos da seguinte maneira. A gente coloca um D de divisor, entre parênteses o número, e aqui a gente nomeia os elementos que são as divisores do número. E aí nós temos aqui algumas observações importantes a serem feitas. Aqui no item 1, o menor divisor natural de um número é sempre o número 1. O maior divisor de um número é sempre o próprio número. O zero não é divisor de nenhum número. E os divisores de um número formam um conjunto finito. Como nós vimos anteriormente, e eu vou repetir, eu sempre termino o conjunto de divisores de um número com ele mesmo. Ou seja, é um conjunto finito. Bom, e os múltiplos? O que seria ser um múltiplo ou não? Aqui na definição a gente tem assim, denominamos múltiplo de um número, o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Quando um número é múltiplo de outro, este chama-se divisor do primeiro. E aí a gente vai ver que esse conjunto é infinito. Por quê? Vamos pensar aqui, né? Se eu pensar assim, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. O que eu percebo? Eu percebo que isso é infinito de fato, que eu posso ir infinitamente fazendo essas multiplicações. E aí eu percebo que os múltiplos de 2 são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim sucessivamente. Nessa observação, eu já sei que isso é infinito, que eu posso fazer N multiplicações. Eu também observo que sempre o primeiro múltiplo é o 0. Sempre o primeiro múltiplo vai ser o 0. Vamos passar para a primeira questão de concurso, trabalhando essa temática, né? Ele diz assim, na fauna da Mata Atlântica encontramos cerca de 250 espécies de mamíferos, 1.050 de aves, 197 de répteis, 340 de anfíbios e 350 peixes. Apesar dessa riqueza de espécies, a situação é bastante grave, pois das 202 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 171 encontram-se na Mata Atlântica. Quantos números citados anteriormente são múltiplos de 3? Então, nós temos o trecho de uma notícia envolvendo vários números, e desses números, há números que são múltiplos de 3. Então, nós temos que aplicar a regra de divisibilidade por 3 para saber. Então, vamos pensar, né? Vamos recordar aqui primeiro. Um número divisível por 3, né? Quando a soma
dos seus algarismos é um múltiplo de 3, ou seja, é divisível por 3. E aí nós vamos analisar cada número citado ali no trecho. O 250, fazendo essa soma, a gente vê que é 7. 7 não é divisível por 3. O 1050, fazendo a soma, dá 6. Nós vamos ver que também não é divisível. Nesse caso é divisível por 3. Portanto, 1050 é divisível por 3. Então, nós vamos fazer uma análise em todos esses números, somando todos os seus valores absolutos e descobrir quais são ou não divisíveis por 3. Aqui nós vamos ter como correta a letra D, né? Que ele pergunta quantos são, né? Não quais são. Ele quer saber quantos são, né? E aí a gente vai ver aqui quantos são. Nós vamos ter este caso, nós vamos ter este caso. Então, nós vamos ter 2 casos. Portanto, alternativa D. 2 números que são divisíveis por 3. Vamos ver mais um exemplo de uma questão. Se 3A, 9B é divisível ao mesmo tempo por 2 e 5, então B é igual a... Então, nós temos aqui 3A, 9B. Isso aqui, ele é divisível por 5 de fato, né? Por 2 e 5, no caso. Então, nós vamos pensar aqui para descobrir o valor de B. Ele quer saber o valor de B. Bom, para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. E para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, nossa única opção que resta aqui é 0. Os demais não são divisíveis por 5. Portanto, nós vamos encontrar que o número B é o 0. Bem simples, mas dentro da teoria ali que deve ser explicada. O terceiro exemplo diz assim: no numeral 31A257, a letra A representa um algarismo. Se o número correspondente é divisível por 3, quantos algarismos diferentes podem substituir a letra A? Então, ele fala que isso é divisível por 3. Ou seja, a soma dos elementos é divisível por 3. Se eu somar aqui 3 mais 1, mais 2, mais 5, mais 7, nós vamos ter 10, 15, 16, 17, 18. Bom, somando, eu excluí o A e fiz essa soma. Fiz essa soma aqui. O que nós vamos perceber? Que nós vamos precisar atribuir valores para A para descobrir se o número é divisível por 3. Na hipótese que o A seja 0, não altera essa soma aqui de cima. Portanto, a soma ela continua sendo 18. E esse número é divisível por 3. Se eu escolher A igual a 1, a soma passa a ser 19, que não é divisível por 3. Se eu escolher A igual a 2, essa soma passa a ser 20, que também não é divisível por 3. Se eu escolher A igual a 3, essa soma é 21, que é divisível por 3. Se eu escolher A igual a 4,
essa soma passa a ser 22, que não é divisível por 3. Se eu escolher A igual a 5, essa soma ela passa a ser 23, que não é divisível por 3. Então, no exercício, nós temos assim. No numeral 31A257, a letra A representa um algarismo. Se o número correspondente é divisível por 3, quantos algarismos diferentes podem substituir a letra A? Nós encontramos, por enquanto, o 0, que pode ser, e o 3. Nós vamos continuar e aí nós vamos encontrar aqui, né, fazendo as contas, o que a gente percebe? Se nós colocamos o A igual a 6, nós vamos obter uma soma 24. Então, aí nós já temos 3 divisores. Se nós escolhermos aqui o A igual a 7, a soma é 25, que não é múltiplo de 3. Se nós escolhermos aqui o A igual a 8, a soma é 26, também não nos ajuda. Se nós escolhermos o A igual a 9, a soma é 27, que é um múltiplo de 13, e aí nós completamos aqui, no caso, um quarto número, né, que o A pode assumir para que a divisão seja exata por 3. Portanto, a alternativa correta é a letra A. São 4 algarismos que a letra A pode substituir. Como vimos, é uma questão que exige a teoria tanto da parte de múltiplos e divisores, como das regras de divisibilidade. Então, como vimos, é mais uma situação, problema de concurso envolvendo regra de divisibilidade, múltiplos e divisores.